Surpresa! Eu não sei como eu começo as minhas lives. Vamos lá. Boa noite, gente bonita. Peraí, cheguei. Vocês estão me escutando? Me escutam? Jovens? Senhoras e senhores? Alguém me escuta? Deixa eu ver se vocês escutam. Manda coração aí se vocês estão escutando. Eu tô na dúvida porque aconteceu um acidente com o meu fone. Eu fui colocar ele aqui, posicionar, e aí deu ruim, desencapou. Bom, maravilha, tá todo mundo escutando. Aqui, tchau pro Bonafézinho. E vamos fazer o nosso convite aqui pro Tadeu. Deixa eu ver aqui. Tadeu já está por aí. Vou fazer o convite para... Olá, E aí? e aí? Me Tudo escuta? bem? Tudo na paz? Me escuta bem? Eu tô te escutando bem. Beleza. Eu acho que maravilha. Vou começar falando olá, 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 que nem no podcast, que nem lá no Rabiscos. Um bom jeito de começar. É muito bom. Eu ainda não criei o meu jeito, então eu vou Tem que, copiar o seu. tem que criar seu jargão. É, eu tenho que fazer alguma coisa com o Tem que criar um. Bonafé é bom para criar um jargão, eu acho. É bom. Se tiver aí uma Bota fé. aí se tiver uma sugestão, você manda ver. É isso aí. Tadeu, boa noite. Obrigado, viu, por aceitar aí o convite. Acho Imagina, que vai ser cara, um prazer é papo meu. bem bacana. Tenho certeza disso. Sabe que eu te admiro pra caramba. Te tomou um café hoje, inclusive, e é sempre um prazer estar do seu lado. Maravilha, muito bem, foi muito legal. Finalmente tomamos o nosso café. Finalmente, demorou, hein? Deixa eu ver minha poltrona pra trás. Aí, pronto. Tô muito, a cara muito perto do negócio. Sabe que no café eu perguntei, você tá com fone, tá tudo certinho? Aí eu fui pegar o meu, cara, de repente desencapou o negócio aqui, abriu o negocinho do som. Eu falei, pronto. Deu tudo errado. Aí, mas deu certo, com meu pouco talento em mexer com essas coisas, funcionou. Aí eu tô no escritório ainda, nem saí daqui, já ajeitei tudo, ficar direto. Legal. Bom, vou fazer aqui para o pessoal que não conhece Tadeu, uma rápida apresentação. Tadeu Rodrigues é advogado e escritor, autor dos livros A Grande Peça, Entrelaçadas, Sebastião e Clara e A Utilidade do Rascunho. Apresentador do podcast literário Rabiscos, super recomendo, e autor dos roteiros para a curta-metragem Preces e Maria Aprendeu a Apanhar. Autor do roteiro para teatro Monólogo Secreto de Benedita e curador literário do projeto Tempo Suspenso, que reúne fotos e poesias produzidos durante a pandemia. Prazerzão estar aqui contigo para trocar Prazer é meu, cara. esse papo. E aí, eu quero, assim, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre como que a gente cuida dos nossos talentos e paixões dentro da nossa rotina de trabalho, né? E aí eu queria começar te perguntando, né? Quando que você se descobriu escritor? E já emendando assim, quando que foi a sua primeira obra? Quando que você lançou? Qual foi? O que que fala? Enfim, um pouquinho dessa sua trajetória como escritor. Eu acho, Gustavo, que se descobrir escritor é uma eterna descoberta. Eu acho que dificilmente a gente vai chegar no momento, o artista chega num momento de plenitude.
E ele fala, a partir de hoje eu sou escritor. Porque quando você tem uma ideia de que a partir do momento que eu escrever um livro, publicar um livro, eu vou ser escritor, quando você publica o primeiro livro, você fala, não, mas eu preciso publicar um livro um pouco melhor, eu preciso aprimorar um pouco mais minha leitura, minhas técnicas, para aí sim ser escritor. Aí você publica o segundo livro, aí você começa a pensar em prêmios literários. Não, eu preciso escrever um livro que atinja um prêmio literário, que eu atinja um público mais exigente. Esses preciosismos todo, né, que a arte tem, que eu particularmente acho uma bobagem, porque é tudo muito subjetivo, é tudo muito íntimo, né, tudo muito ligado à pessoa, o que ela é. E quando, eu acho que mais do que se descobrir escritor, a pergunta mais crucial para quem produz arte é quando você se descobriu um perdedor. Eu gosto de linkar mais isso, porque eu acho que o artista, seja qualquer área for, ele é um perdedor por excelência. É uma pessoa que está perdendo coisas o tempo todo, está perdendo paixões, está perdendo amor, está perdendo caminho, está perdendo o rumo da vida, está perdendo o fio da meada, está perdendo a capacidade de ir longe, e aí sim a arte ela aparece. Então eu acho que é mais importante para o artista que naturalmente ele é sensível, né? A sensibilidade é fábrica de artistas e fábrica da arte, e ainda bem, porque a arte é quem reage, né? É quem reage ao conservadorismo. É quando a gente se descobre o perdedor, a gente se descobre humano e se descobre uma pessoa falha nesse mar de pessoas perfeitas, né? Nessa onda de pessoas que não têm erros nenhum, e você externa isso, acho que a partir desse ponto você fala, não, agora eu me encontrei, né? O escritor tem a possibilidade de criar, né? É um pouco de Deus, né? Mas eu acho que eu nunca vou me descobrir escritor essencialmente, mas perdedor sim, o perdedor que fala. E a nossa arma sendo o livro, ou sendo a música, o teatro, a dança, ela é muito sublime, ela consegue tirar a gente de um altar, porque quando você fala eu vou ser um escritor, eu sou um escritor, automaticamente você entra num nível social para as pessoas que te colocam acima dos outros. Eu acho isso tão estranho, isso me soa tão errado, porque eu acho que o escritor e a escritora, enfim, ele tem que estar abaixo, ele tem que estar na sarjeta, ele tem que estar na rua, no beco, ele tem que estar nos erros de português, ele tem que entrar, ele tem que estar num lugar onde as pessoas cospem, onde as pessoas estão bêbadas. O escritor está ali, porque o escritor está ali essencialmente humano, essencialmente acontecendo. Então, quando eu vejo o preciosismo inatingível do status de escritor, ou o escritor falando o que pode, o que não pode, eu fico meio chateado, porque a literatura é muito mais que isso, né? Então eu acho que essa pergunta sua é muito boa mesmo, mas eu sempre reflito ela de um outro caminho. Assim. Show, muito legal. Uma visão bastante diferente e não esperava nada menos de alguém que está em constante reflexão aí sobre a vida, né? E o seu primeiro livro lançado foi Entrelaçadas, foi Não, esse? foi A Grande Peça. A Grande Peça. Você tinha 19 anos, né? Tinha 18 para 19 quando eu escrevi isso. Era bem novo. Era bem pretensioso também. Achava que você ia melhorar o mundo, né? Vou escrever o livro, todo mundo vai me ler, todo mundo vai me chegar aos rincões, eu vou conseguir expor e colocar todas as minhas frustrações e eu vou conversar com todo mundo. Mas até curioso... Pode falar, desculpa. Me fala um pouco dessa primeira experiência, assim, como que foi ao lançar essa primeira obra tão jovem, né? Com 19 anos. É próximo da minha idade hoje, mas enfim. É nada, você já está quase com 22, que eu sei. E há 10 anos com 22. Cara, é assim, eu acho que a minoria, as ditas minorias, eu volto a falar da derrota, tá? É quem
é onde habitam as verdadeiras histórias. A gente não pode achar que as grandes histórias estão nos seres humanos super especiais, estão nos seres humanos super-heróis. A grande história não está na pessoa que salvou a velhinha de ser atropelada apenas. A grande história não está no médico que curou um paciente em estado terminal. Isso rende boas histórias? Rende, claro que rende. Quem não se emociona ao assistir um filme onde um fraco consegue revolucionar tudo e jogar tudo para cima, né? Eu acho que é bonito isso, né, também. Mas a história, na simplicidade, ela aproxima mais uma ficção da não ficção. A gente tem que tentar entender que a literatura consegue colocar a grandeza num prato de comida. A literatura consegue colocar a grandeza num quarto onde a pessoa não consegue sair, como fez em Metamorfose o Kafka. Então você consegue ver a literatura tomando proporções humanas que exaltam coisas absurdamente normais. Então, quando eu pensei assim, quando eu comecei a pensar assim, eu nunca pensei em escrever algo que fosse inatingível aos olhos dos comuns. Então, a grande peça, quando veio na minha cabeça, eu criei um personagem chamado Pedro, que ele é um cara cinquentão, pobre, teve uma juventude de sucesso escrevendo um texto, um dramaturgo, e ele perde tudo, larga tudo, vai ser um jardineiro. E ele, como jardineiro, ele tinha uma dimensão muito grande, ele tinha um encontro muito grande com o mundo, e com amigos verdadeiros, sem ser aquele show business, sem ser aquelas coisas que eles querem nos empurrar a goela abaixo, né? Eles que eu falo é o sistema, né? O sistema quer oferecer coisas para você comprar o tempo todo. Se você está em 10 perfis de poesia, conforme você vai rolando a tela, em algum momento vai aparecer alguma coisa que o algoritmo captou que você precisa. Um sapato, uma camiseta. E isso te gera uma situação, uma sensação de desespero, porque eu nunca vou chegar lá. Então, quando eu fui escrever a grande peça, eu falei, por que não uma pessoa que tem um problema financeiro, como a maioria dos brasileiros tem, né, não podemos ignorar isso, por que não usar esse problema financeiro, no caso do meu personagem, e problema amoroso, como uma coisa coadjuvante? Não vamos focar nisso. A gente pode focar na grandeza de coisas que ele atinge, sendo quem ele é. Então, quando eu escrevi a grande peça, claro que eu não tinha toda a consciência que eu tenho hoje, que eu estou com 36, né? Eu escrevi com 18, 19. Então, eu já vivi o dobro disso. Mas, por outro lado, eu tenho uma capacidade, uma humildade de reconhecer que, naquele momento, o simples já me encantava, e o simples continua me encantando muito, sabe? Eu gosto do que é simples, porque o simples iguala todo mundo. A simplicidade é socialista, né, na minha opinião. Não no sentido político, mas no sentido social, de entender toda uma engrenagem. Sim. Então, a grande peça, ela vem como uma porta de entrada para mim, onde eu consigo colocar os elementos que regem as coisas que eu gosto de ler e as coisas que eu acredito também. Então, é a história desse dramaturgo com uma dançarina. A Carla mandou mensagem aqui, ela falou para não dar spoiler, porque ela está lendo nesse momento a peça. Então, não vamos contar nada, então, hein? Eu acho que você não deu nenhum spoiler, falou de maneira geral. É isso. Então, assim, na época que você lançou o livro, você já tinha definido a sua profissão como advogado ou isso veio depois? Foi mais ou menos como que foi essa questão da profissão? Eu lancei o livro depois, eu lancei o livro em 2012, eu acho. Quando eu escrevi o livro, na verdade é um segundo livro, eu tinha uma novela que eu escrevi chamada Rio de Terra, que nunca foi publicado. Pouquíssimas pessoas leram, inclusive. Aí, nisso, eu estava
já querendo escrever mais, já estava querendo dar um salto maior no que eu achava que eu acreditava, enfim. E eu fazia música, eu estudava música em Amparo, antes de fazer direito. Quando eu tranquei a música, eu decidi uma área que pudesse me acolher, né, no sentido de concretizar os projetos sociais que eu já fazia. Eu sempre fiz muito projeto social, porque minha família, ela vem de projeto social. Quem está entrando aqui já me viu falar em outras lives, sempre que eu conto a minha história, ela, de certa forma, coincide muito com a história dos meus pais. Então, eu cresci muito no meio de projetos sociais e muito ouvindo o lado B da vida, né? O lado B da vida era muito próximo, era mais a regra do que a exceção, né? O lado B da vida fazia com que eu entendesse um pouco que as bolhas devem ser furadas, né? Que a gente consegue chegar em qualquer periferia, qualquer lugar machucado socialmente e estar íntimo. E nisso eu me interessei muito por direitos humanos. Então, o meu start do direito não foi pela advocacia no geral, que hoje eu faço, né? Hoje eu faço empresarial, faço civil, que hoje também consigo fazer de jeito muito tranquilo. Mas foi muito ligado ao direitos humanos. Eu já entrei na faculdade, já puxei filosofia como matéria extensiva, estudei 3 anos de filosofia. Então, quando eu optei pelo direito, foi muito para a várzea, sabe? Foi fugindo um pouco dessa coisa pomposa do direito. Porque o direito, eu não entendo ainda por que tanta pompa no direito, se o direito mexe com ferida social o tempo todo. E eu já escrevia, então eu estava escrevendo uma grande peça quando eu estudava música, e depois, quando eu vim para Poços de Caldas, em 2004, eu já fazia direito, aí minha cabeça, ela cresceu, porque aí eu comecei a ver histórias reais, né? Eu comecei a ver pessoas que, de fato, perdiam os filhos com assassinato, ou via uma idosa enganada que perdeu a casa porque assinou um contrato sem ler. Aí eu comecei a entender engrenagem social. Uhum. E aquilo foi muito afeito à humanidade e às minhas primeiras formações, porque enquanto os meus colegas criticavam que no primeiro período de direito você não vê processo, eu já gostava de não ver processo porque estava filosofia, estava sociologia, estava psicologia, estava uma ordem que a minha cabeça começou a entender que em algum momento, né, falando aí da filosofia do Thomas Hobbes, o Leviatã, em algum momento o Estado se organizou para todo mundo ceder um pouco para poder viver bem. Eu falei, nossa, isso é muito bonito, isso é muito poético. Para existir, eu preciso ceder direitos, eu não posso fazer coisas, porque tem algum Estado, algo invisível que ninguém vê, que me impede de fazer coisas, porque eu preciso viver em sociedade. Eu não existo sozinho, eu não existo enquanto ser individual. Agora, se a gente vai criticar quais são as regras, se a gente vai criticar quais são as leis, é outra conversa. Aí a gente pode entrar para as ciências políticas, a gente pode entrar para as ciências sociais, a gente pode ir na assistência social, serviço social, na psicologia, mas enquanto origem, enquanto gênesis estatal, é lindo. É lindo você imaginar que para você viver paz, você abstém de algumas coisas, você renuncia a outras, você tem permissões para falar. Claro que é bonito no papel, né? A gente tem hoje minorias, a gente acabou de ter uma pessoa preta, morreu de apanhar no supermercado. Então, não é possível que esse Estado está dando certo. Não tem poesia nesse Estado. Até acho que as pessoas tinham que ler mais poesia. Mas o direito me deu esse start, sabe, Gustavo? Eu acho que a partir daí o direito ganhou uma dimensão grande na minha vida, a ponto de eu entender que se eu dominar isso, se eu souber lidar com a sociedade, eu consigo fazer algo útil para a sociedade. Você precisa conhecer as regras, até para quebrá-las. Você precisa conhecer as regras para saber onde você vai exigir seu direito ou não. Você, como vereador, sabe disso. Você trabalha, você propõe isso. Então, o direito e a literatura, eles são absurdamente humanos. Absurdamente humanos. Qualquer literatura. Se você falar de Harry Potter, ela é absurdamente humana naquele sentimento, naquela identificação que você tem. Total, total. E vai muito, né, do próprio leitor, isso que é muito legal, né?
falo como leitor e agora recebendo o retorno dos primeiros leitores, né, de Através do Norte. Bom, né? E é muito interessante ver como que cada elemento chama atenção para uma pessoa, né? Então, pessoas diferentes ressaltam pontos diferentes do livro, e isso vai muito de acordo com aquele momento que ela está vivendo, né? E com o óculos que ela está lendo aquele livro, muitas vezes até sem perceber, né? E o livro desperta isso nela. Mas esse contato com a realidade é muito interessante, porque é aquilo que você já vem citando, e eu acho que a advocacia, os casos que chegam ajudam muito nisso, e na minha história foram os intercâmbios que eu fiz, em que eu conheci realidades completamente diferentes, como a Mongólia, que foi a principal, e tirou ali vendas que tinha na minha vida que eu não fazia ideia que elas existiam, né? E me colocaram em situações que eu fui entendendo que o buraco era muito mais embaixo, a vida era muito mais complexa em sociedade, e logo a minha responsabilidade aumentava violentamente, né? Enquanto vereador, tinha momentos que eu ficava com vergonha no sentido de, cara, precisei estar aqui para poder conhecer o meu entorno Que louco e isso, né? conhecer realidades diferentes, né? E lógico, você não precisa sair que nem um doido sair por aí perdidão, né? Mas assim, por que eu não fiz um exercício de observar mais essa realidade em outros momentos, né? Então, assim, nos últimos anos eu tenho feito isso, tenho um vínculo, né, com entidades sociais e tudo mais. Só que agora chegou aquele momento de, tipo, vamos expandir para mais pessoas poderem vislumbrar essa realidade que nos assola, mas ao mesmo tempo não levar julgamentos, né? Não, porque isso é um outro desafio, não levar preconcepções ou eu sei como que deve ser a vida. Isso é uma linha muito tênue, assim, que a gente, independente da profissão que você está, tem que observar, né? E uma coisa que eu queria perguntar para você é a visão do direito, a linguagem do direito, muitas vezes ela é pesada, né? O jurídico, assim. E você traz a poesia e a ficção, o romance, uma coisa mais leve, leve no sentido da palavra que gera o entendimento. Muitas vezes pode trazer uma reflexão bem profunda para quem lê. Como que é esse dia a dia, assim, de lidar com esses diferentes estilos de vocabulário, assim, para você? Eu acho que o grande barato das pessoas, das relações sociais, é a capacidade que o ser humano tem em se prender nas histórias. Tudo que você, eu sempre falo isso também, tudo que você ouve através de história, você consegue prender a atenção. E quando a gente entende que o outro ele é uma extensão dos princípios básicos que a gente mesmo é, né, com as mesmas necessidades básicas, inclusive com gosto pela história, eu acredito que fica mais fácil você entender um pouco a máquina. Porque o estudante, qualquer área que for, ele sempre tem aquele apelo hierárquico, né? Eu sei que o meu professor está muito acima, ou na academia você fala, não, eu sei que o professor tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, né? E o juiz, ele está muito acima, ele é um cara muito bom, que ganha muito bem, o promotor é o bastião da moral, né? Então, como que eu acho que fica legal, como eu acho que você consegue chamar a atenção? Por exemplo, se eu estou num júri, e o júri está disperso, se você está colocando coisas técnicas para os jurados, entendeu? Que eu acho o júri uma coisa muito justa. Que ele fala para a sociedade, é que ó, o crime mais grave, vocês decidem. É culpado ou inocente, vai prender ou não vai. Isso eu acho muito bonito também, a sociedade agindo daquela forma. E quando você tem uma dispersão, seja de qualquer forma, quando eu vou fazer uma sustentação oral no tribunal, eu volto para a história. Quando você conta a história, todo mundo para ouvir. Você pode estar onde você quiser. Você quer ser bem reconhecido, você quer ser bem tratado, conta história. Conta história engraçada, conta história trivial, conta história simples, mas você consegue chamar a atenção para todo mundo.
Contar história é um dom, ouvir histórias também. E eu falo que a nossa vida nada mais é do que intervalos entre histórias, né? Quando, sei lá, quando eu te conheci, ô Gustavo, tudo bom? Eu sou vereador, eu trabalho com isso, eu vim não sei da onde, eu estudei em tal lugar. Hoje descobri que uma amiga minha foi sua professora. Isso tudo são histórias, né? Falar, eu tive isso, hoje você me perguntando algumas coisas. Então, o direito também, quando você verbaliza para qualquer ambiente, eu sempre costumo pensar assim, todo mundo vai entender isso que você está falando? As pessoas vão entender, mas o seu cliente, se ele ler a sua petição, ele vai entender o que você quis dizer, ele está se sentindo protegido naquilo, claro que dentro de uma técnica, dentro de uma estruturação, mas o que eu acho bonito em tudo isso, no final das contas, é você extrair histórias e você peneirar histórias. Porque quando entra um cliente no meu escritório, ele fica 1 hora falando comigo, de 10 minutos coisa jurídica, que de fato me interessa enquanto advogado. O resto é o que ele precisa falar. E nós que trabalhamos com pessoas, precisamos ouvir. Às vezes é mais importante para uma pessoa que quer um divórcio contar da relação dela, de como tudo começou, de como terminou, do que falar que bens que eles têm e o que vai ficar para quem. Isso para ele é uma consequência. Para a pessoa é só uma consequência que ela vai ter que lidar. Mas para ela estar de frente com um problema psicológico, com um problema com abalo psicológico, é muito mais importante. Então eu acho que quando você tem essa empatia pelo outro, falta muita empatia, né? As pessoas não estão muito empáticas, você consegue conversar com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa, você consegue conversar com o CEO de uma empresa, a uma pessoa que trabalha no serviço braçal na mesma empresa. Você consegue ser empático a todo mundo que tem uma história para contar. Então, se você quer também ter uma boa interlocução, tem que ser um bom ouvinte, da mesma forma que um bom escritor tem que ser um bom leitor. Você precisa ouvir, você precisa parar e ouvir. Você não pode achar que o seu silêncio ele é apenas esperar a vez de você falar. Você tem que ouvir de fato, você tem que saber o que vão falar para você e o que você vai fazer com aquilo. As pessoas estão carentes de atenção. As pessoas, quando você ouve, elas ficam, nossa, às vezes a pessoa não quer nem opinião, ela não quer saber, ela não quer que você dê uma solução para o problema dela, ela quer falar o problema. E está tudo certo, e está tudo bem também. Então eu acho que o direito ele é isso também. A gente não pode esquecer que, eu sempre falo assim, quando eles falam, eu vou numa audiência, numa cidade X, com um juiz que eu não conheço. Aí as pessoas falam assim, cuidado com esse juiz, ele é assim, ele é assado. Ou quando eu vou fazer uma sustentação oral com desembargadores que eu nunca trabalhei. Eu paro e penso, e imagino esses desembargadores, olho para o rosto deles assim, ou imagino eles em situações triviais da vida. Ou imagino ele acordando, ou imagino ele com remela no rosto, ele com o pijama velho dele, ele se levantando, ele brigando com a mulher, ou ele dando um beijo na mulher, ou se ele é solteiro, alimentando o gato dele. Eu imagino isso, e aquilo já me traz uma tranquilidade para dentro de mim muito grande, porque eu já humanizo ele. E quando você humaniza o outro, você se enxerga no outro. Quando você se enxerga no outro, você trata tudo bem. É um caminho assim sem volta, eu acho. Se você tem esse treino, então eu uso muito o direito para treinar isso. E claro que eu tenho todas as chatices, né, do direito, né, o controle de prazo, a gente tem que correr, tem que lidar friamente com algumas coisas, senão você vai levar todos os problemas para a sua casa e ninguém vai te aguentar. Mas eu acho que o direito ele tem esse apelo de empatia muito grande. Que eu sei que em algum momento, porque eles falam assim, o cara é advogado, ele sabe o que ele vai fazer no restaurante se ele for violado. É isso, você está tendo empatia com aquele direito que foi conquistado. Né? E eu acho muito cômico quando as pessoas enxergam o problema social como um problema do Estado. Né? O preso é um problema do Estado. Não, é um problema seu também. É um problema seu também. Não só para tudo, né? Hoje a gente vê o governo querendo cortar a verba para saúde mental, né, do SUS. Então você fala assim, que lado que a gente está indo? Para onde que a gente está indo? Entende? Eu fico muito reticente, mas ao mesmo tempo eu trago muito para minha poesia o direito e trago muito da poesia para o direito. E esse tipo de decisão assim na política, muitas vezes não. E eu falo de um conhecimento de causa aqui local, né?
é desse distanciamento da realidade. Eu ponho na minha cabeça de que aquilo ali não é importante, que economicamente vai ser viável para mim e não vai ter tanto impacto na população, e aí eu tomo aquela decisão, né? Mas essa questão da empatia e do ouvir, né? Me veio agora o seguinte pensamento: muitas vezes o silêncio atencioso, ele é muito melhor do que uma chuva de palavras ali. Eu lembro de grandes momentos em que eu estava precisando falar e os melhores diálogos foram com aquelas pessoas que ouviram de forma atenciosa e não daquelas que já foram trazendo soluções. Isso na verdade, me deixa irritadíssimo. Eu também. Você fala, aí a pessoa já dá toda uma receita de vida. Nossa, eu fico muito louco com isso. E tenho que ter também o cuidado, né? Porque eu trabalho com consultoria de empresa e eu falo que eu tento facilitar as decisões emergirem e não apontar o que precisa ser feito. Porque, por exemplo, eu como consultor, eu estou periodicamente lá para conversar com a equipe, para conversar com as pessoas. Quando eu não estou lá, tem um mundo de coisas acontecendo, um contexto que não me cabe e eu não tenho capacidade de entender aquele contexto. E todo contexto vem com sentimentos, vem com percepções, vem com visões de mundo diferente, e aí eu vou querer opinar a partir do momento que sai, opinar uma solução a partir do momento que sai um problema. Eu não sou louco de fazer isso, apesar de às vezes você dar os apontamentos para testar alguma coisa e tal. Mas é isso que a gente tem que entender, né? Eu tenho sentido muito que os diálogos eles têm ficado mais rasos, porque já vem uma predisposição à solução imediata. E o silêncio atencioso ele fica perdido, né? Ele não surge, ele não vem à tona. E aí a gente perde a possibilidade de dar vazão para as histórias. Eu acho que dentro disso que você está falando é o imediatismo também. O mundo é muito imediato. Tem cada vez tido mais imediatismo. Eu te cortei, desculpa. Não. Eu até lembrei de um livro que eu li há muito tempo. O que a internet causa no cérebro, alguma coisa assim. Depois eu vou pegar e eu deixo na descrição aqui do vídeo. Mas falava dessa questão da tecnologia, né? Todo momento a gente tem que escolher rapidamente o que a gente vai fazer. E isso, querendo ou não, vai treinando o nosso cérebro para tomar decisão, mas muitas vezes decisões não tão profundas, e aí a gente leva isso para as nossas relações, né? Enfim. Mas muito bacana o papo. Tô aprendendo bastante aqui com o escritor. Eu aprendo muito com você, assim, eu sempre gosto, porque você está na linha de frente, né? Eu sou só um cara que conta história, você não, você está trabalhando lá de verdade, você está no legislativo, você tem uma precisão muito grande. Mas até isso que você estava falando me lembra muito os relacionamentos instantâneos que a gente visualiza hoje, né? Aqueles relacionamentos que a gente sabe que vai durar pouco, ou se durar pouco, ok também, e tudo, assim, de um relacionamento amoroso, duas pessoas se gostam, eles tentam travar uma profundidade muito grande, e travam de fato, por 10 dias, de repente eles somem, as pessoas não falam mais daquele sentimento, porque já foi substituído por outro sentimento, por outra pessoa que causou aquele mesmo som, e você começa a ver uma sociedade vegano e estando ligada a uma velocidade diferente do que o ser humano é. Eu acho que o tempo lento, além do silêncio, que você muito bem colocou, eu acho que é o Hemingway que falou, né, que a gente aprende 2 anos para começar a falar e para de aprender a falar com 70 anos, né, passa a ouvir depois de experiente. E o silêncio e o tempo do mundo, eles são muito intrínsecos, porque a gente tem feito cada vez menos coisas silenciosas. Eu acho que o ato da leitura é muito importante. O ato da leitura, ele é importante. Se você quer saber se você ama alguém, é você estar com alguém, dividindo o silêncio com ela, e o silêncio não oprimindo.
né? Não aquele silêncio machista, conservador, que a mulher não pode se expressar, porque senão o marido vai achar ruim, ou porque falou demais, aquelas coisas. Mas a beleza do silêncio sereno, da opção. Eu escolhi estar quieto ao seu lado, você escolheu estar quieto ao meu lado. Então, a literatura, ela tem muito isso. A literatura, ela é muito quieta. E é até curioso, porque eu falo que eu leio muito, né? Eu leio compulsivamente. Então, onde eu estou, tem livro. E às vezes eu estou na minha casa dos meus pais, enfim, na casa de algum amigo, eu estou lendo, pelo fato de eu não estar falando, não estar no celular, ou não estar na televisão, as pessoas acham que eu não estou fazendo nada, ainda que eu esteja com a mão. Então, eu acho isso muito curioso. As pessoas conversam com um leitor como se ele não estivesse fazendo absolutamente nada. É verdade. O livro não é uma coisa que impede Ah, das pessoas falarem com você. Só que é um silêncio meu, eu estou precisando de tempo, preciso aham. ler aquilo. Ou as pessoas, você está lendo, liga a TV, ou liga uma música. As pessoas ignoram o seu silêncio, né? No geral. E eu acho isso muito curioso. Eu falo, meu silêncio, ele é, sim, digno de respeito, porque eu estou lendo um livro. É um silêncio Literatura, produtivo. silêncio produtivo. Porque a literatura é lenta. O escritor vai falar de um dia, ele consegue contar um dia em 200 páginas, se ele quiser. Quantos livros se passam em um Uhum. dia? O Madame Bovary, né? Ele se passa em um dia. Praticamente Sim. a expectativa da festa. Então, tipo, não, a Mrs. Dalloway, desculpa, não é a Bovary, não. Ele se passa em um dia. Então, tipo, você tem uma necessidade de pressa muito cômoda. As pessoas têm que ter mais lentidão. O mundo é mais lento, né? O ritmo do mundo tem que ser mais lento. Não, perfeito. Nossa, você falando, me lembrei de várias cenas. Estou aqui com o seu Ah, não, livro. Aquela típica cena, você está aqui todo concentrado, aí a pessoa vem, aí você é, vira, aí você pega o dedo para não perder onde você estava lendo, aí você responde, aí daqui a pouco vem de novo, aí você já começa a olhar com um pouco mais de intensidade, né? Tipo, tô cara, lendo. acontece Até o direto comigo isso. direto, né? O primeiro assim, eu tô lendo aqui todas as participações, o perfil Escrita Particular tá mandando vários destaques, fiquei Ah, super querida, super legal. bacana. Beijo a ela. A Dani mandou mensagem também que tá gostando bastante do papo. E o Alisson mandou uma pergunta, aí eu queria passar para você. E depois eu trago a minha visão também, né? Como que você descreve o protagonismo da literatura nos tempos atuais? Protagonismo da literatura. Primeiro, um beijão pro Alisson, querido amigo aí também, trabalha comigo. Eu acho que a literatura ela sempre foi protagonista. Sempre. Você consegue contar a história de qualquer povo através da literatura. Você consegue contar uma história da época de Jesus, manter ela viva através da literatura, através da Bíblia, ou dos muçulmanos. Além dos livros sagrados, você tem leis escritas muito tempo, você tem pergaminhos, você tem formas de eternizar a literatura de qualquer jeito, né? A gente, primeiro, hoje, na contemporaneidade, a gente precisa entender que a literatura ela não é só escrita mais. A literatura ela tem vários jeitos de se expressar. A literatura é um conjunto de coisas a ser organizada que pode ou não estar no livro. Então, hoje você consegue convencer pessoas a ler poesia escutando Racionais em si. Você consegue convencer jovens a se interessar por literatura a ir em rinhas de disputa de hip hop ou participando de um torneio de slam. Hoje, eu tive em 2017, eu tive com os moçambicanos aqui em Poços, na Free Poços, e tem até um programa no YouTube que eu entrevistei a Paulina Chiziane, e a gente estava discutindo aqui em Poços o crescimento dos e-books e tudo mais. E a Paulina falou assim, mas lá em Moçambique, pouquíssimas pessoas têm acesso à internet. Não tem essa discussão lá, porque não tem acesso igual aqui. E isso me fez levantar uma situação incrível, porque ela falou assim, lá, Tadeu, escritores têm muitos familiares que não sabem ler. Então eles se juntam em torno de fogueiras para contar histórias. Então a literatura ela tem um protagonismo de eternizar uma história, quer o mundo leia ou não,
mas a literatura tem uma potência de demonstrar, através de um conceito crítico, como que se desenvolve uma sociedade naquele momento. O amor é diferente, a paixão é diferente, a saudade é diferente. E hoje a literatura ela funciona muito na internet. Quantos escritores estão só na internet hoje? Quantos perfis literários tem hoje? Eu tenho um perfil literário, o perfil escreve poesia. Quantas pessoas estão nesse universo divulgando literatura? Quantas pessoas que em 1950, 1960 teriam vergonha, não conseguiriam publicar um livro? E você tem uma internet que a pessoa, às vezes, é até tímida, ela demora para postar alguma coisa, mas ela cria coragem e posta aquela coisa que estava machucando ela, e ao postar, que ela tenha 2 curtidas, 3 curtidas, já é um alívio para ela. Porque 3, 4 curtidas é uma sala cheia, uma sala cheia. Então, já tem um impacto. Às vezes a gente se perde nos números. Você fala, nossa, a publicação minha teve 100 curtidas. Quantas pessoas são 100 pessoas? Então, não adianta você medir os números que a internet favorece, e eventualmente isso nem mede nada, porque as pessoas podem simplesmente curtir sem ler, enfim. Isso aí é outra discussão. Mas o protagonismo, ele está muito intrínseco na sociedade como um todo. E a gente, na sociedade moderna que estamos, a literatura também é protagonista. Ela é protagonista de um outro modo, talvez. Porque hoje é muito fácil lançar um livro, hoje é muito fácil você atingir lugares que você achava que não iria atingir nunca mais, que você consegue chegar, né? A gente se conhece muito por conta da internet. Você vê meu trabalho aqui, eu consigo publicar um podcast literário hoje no mundo todo, que fala português, né? Ouvir. Então, eu acho assim que o protagonismo é total. Eu não vejo com pessimismo, eu não vejo com má esperança, eu vejo sim como sinais de que tem gente escrevendo, tem gente lendo, e as pessoas estão acontecendo. Eu queria saber a sua opinião. Legal. Muito bom, muito bom. Antes disso, eu fui entregue aqui no meio da live. A gente estava falando do negócio de interromper o leitor, né? Achar que o silêncio dele não é nada. E aí o Ângelo mandou mensagem aqui para mim, Gustavo, você era um pentelho, não deixava eu. Eu estava lendo o Eduardo Galeano e você só pentelhava. E depois ele comentou que é bacana 2 jovens engajados que cultivam o Valeu. saber. Valeu. Eu era pequenininho, eu não tinha o entendimento, a gente vai evoluindo, agora tá tranquilo. Vai Né? ficar esperto agora com isso. Agora, sobre essa questão do protagonismo da literatura, eu também entendo que a literatura ela é como um impulso do tempo e da história, né? Então, a primeira parte você trouxe isso, né? É por meio dela que a gente sabe muita coisa do passado. Não só da humanidade da nossa sociedade, mas de nós mesmos, né? Aqueles que já tiveram a oportunidade de escrever alguma coisa, independente que seja um texto, que seja uma folha de papel, e anos depois resgatou aquilo de alguma maneira, é por meio da literatura que a gente percebe o que eu pensava lá atrás, né? O que estava dentro de mim naquele momento. Então, a literatura ela tem esse protagonismo de ser um impulso do tempo e da história, e que ajuda na formação da nossa sociedade, da nossa cultura. Então, esse é um primeiro protagonismo, e o segundo é exatamente esse, eu enxergo muito a literatura como um convite constante de você evoluir, né? Cada livro que eu pego é uma oportunidade que eu tenho de me desenvolver de alguma maneira, de entrar em contato com realidades que dificilmente eu conseguiria vivenciar na vida real, vamos colocar assim, né? Então, e o que isso pode me ensinar? Então, eu sempre gosto de enxergar o meu contato com cada obra literária, com cada produção cultural, como uma oportunidade de desenvolvimento, né? De aprender algo novo. E eu acho que, por isso, ela alimenta os protagonistas. E quem são os protagonistas? Todos nós, se a gente olhar para a nossa própria história, né? E independente de onde a gente é protagonista da nossa história. E obviamente que tem histórias
mais complexas, mais difíceis, com mais obstáculos para serem vencidos, mas a literatura é talvez aquele impulso, aquele convite, aquela provocação cada vez mais acessível para acender essa chama dentro de nós. Então, eu vejo o protagonismo muito desse lado pessoal, assim, de um convite para você expandir o seu olhar. E aí, a partir disso, criar e recriar, né? Dentro da realidade que você vive. Interessante. E é isso. Mas eu ainda tô... As perguntas boas, né? Boas. Chegou muito bom. Deixa eu ver Vamos como que a gente pensar está de nisso. tempo. Temos mais 10 minutinhos. Beleza. E uma pergunta, como que você... Aí é pergunta de aspirante aqui, que está começando a jornada, mas como, e lógico, cada um tem o seu jeito, né? Mas como que você insere os seus escritos no dia a dia? Vem e aí você respeita aquilo ali, ou você procura se organizar de alguma maneira para ter o espaço e a prática da escrita? Eu acho que, na verdade, o dia a dia são inseridos no escrito, é o contrário. Eu, na minha opinião, essa ideia do escritor mítico, né, do escritor que vai receber uma inspiração, vai parar tudo, vai estar no seu ambiente sagrado, funciona com algumas pessoas, que eu conheço pessoas assim, mas não funciona para mim. Uhum. Eu coleciono coisas durante meu dia como observador, coisas que eu não conto para ninguém, então tomo notas o dia todo, o tempo todo, eu não conto para ninguém, isso é meu. E quando eu formo a história, que para mim é o mais difícil, quando eu quero contar uma história, eu preciso contar essa história para mim primeiro. Eu preciso gostar de ouvir essa história, de mim mesmo. E eu preciso pesquisar aquele universo, eu preciso entender. O meu livro novo, ele conta a história de um porteiro. E o porteiro, para mim, é uma coisa fabulosa, porque é uma das profissões invisíveis. As pessoas pouco enxergam o porteiro, a não ser como uma engrenagem, né? Muitas pessoas enxergam o porteiro como uma engrenagem que vai receber, que vai despachar, que vai abrir a porta, que vai fechar a porta. Só que é uma pessoa que conhece toda uma rotina de um prédio, toda uma rotina de um centro empresarial. E aquilo me seduz muito. Então, por exemplo, quando eu fui escrever sobre um porteiro, eu passei a ler livros que tinham como protagonismo porteiro, assisti filmes que tinham hotel como tema central. Esse meu porteiro em especial, ele foi, quando eu jovem, ele foi palhaço de circo. Então eu passei a assistir filmes sobre circo, passei a entender um pouco o universo circense. Isso para mim é difícil. Não é que é difícil, isso está no meu eu criativo, né? Onde eu estou criando algo, estou exercitando o meu poder de observação e querendo contar algo criado a partir do nada. Né? Você escreveu um livro agora, você sabe quão mágico é você criar uma coisa. Né? Hoje, se a gente morrer, nós temos uns livros aí que vão poder falar por nós por muito tempo. Né? Então, quando você tem essa ideia, essa noção de que o cotidiano ele pode ser inserido na sua escrita, ou que você está criando a partir dele, que para mim é o mais difícil, depois o escrever, o ato de escrever, esse para mim não é inspiracional, não. Esse para mim é serviço de peão mesmo, é você escrever tantas horas por dia. Se eu vou escrever das 10 da noite, que eu escrevo à noite por conta do escritório, mas das 9, 10 da noite até 1, 2 horas, é sentar a bunda na cadeira e escrever. Já tem a história na cabeça? Formar o enredo, formar os personagens, para mim, ele não é muito assim, de inspiração, não. É uma coisa mais assim, leio muito, leio pra caramba, leio 10 vezes mais do que eu escrevo, e a partir daí eu crio e consigo criar. Então, o cotidiano é muito sedutor, e a observação, sim, ela é inserida no meu dia a dia o tempo todo. Eu sou muito observador, muito. Se eu chego num lugar, eu já consigo ver tudo que me interessa naquele ambiente. E depois, se eu for escrever uma cena que tem uma sala parecida com uma sala que eu fui, eu consigo escrever. Quando eu escrevi Entrelaçadas, eu estava a trabalho, eu fui para Porto Alegre, estava com um caso em Novo Hamburgo, que é uma cidade vizinha lá. Eu optei por ficar em Porto Alegre, fiquei uma semana lá, e eu preferi ficar em Porto Alegre, porque tinha muitas coisas para Porto Alegre que eu queria conhecer. E eu fui
na Casa Rosa, lá do Mário Quintana, onde ele morreu lá e tal. Ele morou, esqueci o nome. Então. Centro Cultural Mário Quintana, eu acho. Acho que é tipo um nome super simples. Aí eu lembro que eu fui pro café, que fica no último andar lá, e tinha uma cena do Entrelaçados que estava me incomodando, porque ela não estava tão bonita assim. E eu estava com uma vista linda, assim, eu estava vendo assim, o pôr do sol, estava vendo a água do fundo, assim. Aí eu peguei aquela cena e escrevi esse capítulo que eu achei que estava frio, por exemplo. Era um intervalo do meu trabalho, então não era algo que ia me consumir. Então hoje, se você pegar Entrelaçadas e ver uma cena que uma das personagens, a Valentina, ela vai tomar um café com um senhor idoso, esse café é lá. Se você ler o Entrelaçadas nesse café, você vai ver a descrição que eu fiz desse lugar. Então, isso para mim é inspiracional. Isso sim me inspira. Então, quando você observa os cotidianos, quando você observa as pessoas, eu tenho mais flashes de inspiração do que sentar e falar, nossa, agora eu estou inspirado, vou escrever alguma coisa. Claro que tem dia que está mais fácil. Tem dia que eu falo que você tem que cozinhar o texto. Você escreve o texto, você não gosta dele, você deixa lá cozinhando e daqui umas 3, 4 semanas você pega ele de novo, ele já está com outro sentido para você. Então, o livro, para mim, é um trabalho muito lento. Eu não consigo escrever livro rápido. Os meus livros demoram aí 1 ano para escrever, de 180 páginas. Esse exemplo do circo, 180 páginas, 170 páginas, foi mais de 1 ano para escrever. Então, eu não tenho pressa. Eu acho que a história ela tem um tempo dela. Claro que eu não tenho pressa porque eu não estou trabalhando com uma arma de editora na cabeça, né? Porque eu sei que tem escritor, amigo meu, que tem que entregar livro porque o contrato pede, então o cara entra numa noia e, nossa, preciso escrever, preciso entregar o capítulo e tal. Eu não tenho isso. Ainda espero não ter esse tipo de pressão, porque o ato de escrever em tempo livre é muito bom. Ele transforma o hobby, mas quem vive disso, que não é o meu caso, eu escrevo, mas eu trabalho como advogado, eu tenho esse privilégio, né? Eu tenho esse privilégio de ter um tempo para mim, assim, feito para escrever. Maravilha. Bom, estamos chegando no fim. Papo bastante inspirador. Agradeço demais. E com certeza teremos outros. Fico muito feliz, Gustavo. Para deixar o convite, onde que o pessoal te acha os seus livros, acha um pouquinho, além do Instagram, aqui eu acho que tem o link, né, na sua bio, Tadeu F. Rodrigues. Tem sim, tem o link na minha bio. Quero te agradecer, poxa, que papo gostoso, uma segunda noite. Você é um cara que eu admiro, já falei isso, quero poder ser mais próximo, se a gente mora na mesma cidade, né, nada impede da gente nos ver mais, fazer mais coisas juntos. Então, fico aqui a minha admiração por você. E, os meus livros, eles são A Grande Peça, Entrelaçadas, Sebastião e Clara e A Utilidade do Rascunho. Todos esses livros esse tipo de poesia, todos esses livros você encontra na internet. Tem vários sites, as livrarias também, tem na Amazon todos eles também. A Grande Peça tem e-book também, quem gosta de ler no Kindle ou em algum dispositivo de leitura, tem também. Ou me chama aqui no Instagram, me manda direct, a gente troca ideia. Obrigado a todo mundo que participou aí também. Muito legal. E bastante gente assiste depois também, então tenho certeza, vai ficar eu vou colocar no meu canal do YouTube e aqui no Instagram também. Depois, se você quiser também, eu te passo certinho. Eu quero sim. Dani mandou, eu adorei o que vocês falaram, foi muito bem, muito bacana, estão de parabéns vocês dois. Obrigado, Dani. E aí eu deixo o convite também para quem quiser conhecer um pouquinho mais, esse aqui é o meu primeiro livro. E ainda falta muito para eu chegar no Tadeu, em termos de, eu sou só de número de... Sou só um aspirante só. Capaz. Então, também no Instagram ou no site gustavobonafé.com.br. Na Amazon tem um e-book. Eu já disponibilizei lá. Então, tem ações sociais envolvidas aqui com a venda do livro. Tem outras coisinhas mais. Quem quiser conhecer, está à disposição. Beleza? O Ângelo mandou um abraço também, que gostou do Papo dos Jovens. E o Juliano Donofrio, que é um cara espetacular, mandou um abraço aqui. Então é isso. Então agradeço demais. Ótimo começo de semana, bater um papo com você. Segunda foi boa, né? Porque tivemos o café à tarde e verdade, agora encerramos foi uma delícia. A live.
E logo o Gustavo vai Maravilha. estar no podcast também falando do livro, hein? Logo. Divulguei. Verdade, eu deixo o convite. Sigam lá no Spotify e outras ferramentas de podcast, o Rabiscos. Estou escutando todo dia, espetacular, tenho aprendido demais. Parabéns pelo trabalho Obrigado. nesse sentido também, Tadeu. Obrigado mesmo, valeu mesmo. Beleza. Gente. Abraço, viu? Então a gente se fala. Um abração. Tchau a todos. Boa semana para todo mundo. Você também. Tchau.